Sabe aquela pessoa que precisa sempre provar que é melhor do que os outros? Aquela pessoa que compra o carro mais caro, usa as roupas mais chamativas e faz questão de exibir os seus títulos, mas que no fundo, quando deita a cabeça no travesseiro, se sente a menor e mais sozinha das criaturas? Nós vivemos em uma geração que nos ensina a maquiar as nossas inseguranças com o sucesso profissional e financeiro. Nós construímos muros de dinheiro e de status para que ninguém perceba o quanto estamos quebrados por dentro. Se você já usou o seu trabalho, a sua conta bancária ou a sua agressividade para esconder uma ferida emocional, hoje nós vamos olhar para o espelho da Bíblia. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, para conhecer a história de um homem que comprou a cidade inteira, mas não conseguia comprar um pingo de paz. A história de Zaqueu. O cenário é Jericó. Jericó era uma das cidades mais ricas, prósperas e movimentadas de toda a região. E lá vivia um homem chamado Zaqueu. O texto bíblico não poupa palavras para descrevê-lo. Ele era o maioral dos publicanos e era rico. Mas havia um problema enorme. Na sociedade judaica, um publicano era considerado o lixo moral da nação. Era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Pior ainda, a maioria deles extorquia as pessoas. Eles cobravam o triplo do valor oficial e guardavam a diferença. Zaqueu não era apenas um cobrador, ele era o chefe do esquema. Ele era o homem mais rico da cidade, mas era também o mais odiado. Ninguém o convidava para um jantar. Ninguém queria sentar perto dele na sinagoga. Ele andava pelas ruas com os bolsos cheios de ouro, mas escoltado por guardas, ouvindo sussurros de ódio por onde passava. E a Bíblia revela um detalhe físico que é a chave para entender a psicologia desse homem. Ele era de pequena estatura. Zaqueu era baixinho. E, muitas vezes, a nossa deficiência física ou emocional molda o nosso comportamento. Ele passou a vida inteira sendo olhado de cima para baixo, sendo desprezado, sendo motivo de piada. Então, qual foi o mecanismo de defesa dele? Eu vou ser tão rico, tão poderoso e tão temido, que ninguém mais vai ousar rir da minha altura. Eles vão ter que se curvar diante do meu dinheiro. Ele compensou o fato de se sentir pequeno construindo um império de corrupção. Um dia, a notícia se espalha: Jesus de Nazaré está passando por Jericó. Zaqueu, o homem de coração duro, sente uma curiosidade irresistível. Por quê? Porque ele já devia ter ouvido os boatos de que Jesus não era como os fariseus. Jesus andava com prostitutas, jantava com cobradores de impostos e não rejeitava os marginalizados. No fundo daquela alma blindada pelo dinheiro, havia um menino rejeitado gritando por aceitação. Zaqueu sai de casa para ver Jesus. Mas, quando ele chega à rua principal, ele encontra o seu maior pesadelo, a multidão. Uma multidão densa, impenetrável. E por ser baixo, ele não consegue ver nada além das costas das pessoas. Preste atenção na ironia da multidão. Muitas vezes, são as próprias pessoas que estão seguindo Jesus que impedem os quebrados de chegarem até ele. A religiosidade tem a terrível mania de fechar a porta para quem não tem o perfil adequado. A multidão não ia abrir espaço para o corrupto da cidade. É aqui que Zaqueu toma uma decisão que vai contra toda a lógica do seu ego. A Bíblia diz que ele correu adiante e subiu numa árvore, um sicômoro. Pare e visualize esta cena ridícula. Zaqueu é um homem rico, idoso, vestindo roupas de grife da época. Subir em árvores é coisa de criança. Para um homem daquela posição, levantar a túnica, sujar as mãos de terra e ralar os joelhos na casca da árvore era a maior humilhação pública possível. As pessoas deviam estar apontando e rindo. Mas Zaqueu não se importou. O desespero dele por uma resposta era maior do que a necessidade de manter as aparências. Além disso, o sicômoro tem folhas largas e galhos baixos. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele estava escondido entre as folhas. Ele era apenas um espectador. Ele não queria ser visto. Mas Jesus não ignora quem sobe na árvore do desespero. Quando Jesus chega exatamente debaixo do sicômoro, ele para. A multidão inteira para. O silêncio toma conta da rua. Jesus levanta os olhos e olha diretamente através das folhas, encontrando os olhos assustados do cobrador de impostos. E Jesus não diz: Zaqueu, seu corrupto, desça daí e peça perdão. Jesus não aponta o dedo. A primeira coisa que Jesus faz é chamá-lo pelo nome, Zaqueu. O nome Zaqueu significa puro ou justo. Imagine a dor e a ironia de carregar esse nome a vida inteira sendo o maior ladrão da cidade.
Mas quando Jesus o chama, ele não o chama pelo pecado, ele o chama pela identidade original. E então vem a ordem mais doce do Evangelho: desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. No Oriente Médio, convidar-se para a casa de alguém e comer à mesa dessa pessoa era o maior sinal de comunhão, amizade e aceitação possível. Jesus estava dizendo publicamente: eu quero ser seu amigo. Eu quero entrar na sua intimidade. Eu escolho você. A multidão, claro, começa a murmurar com raiva. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu desce da árvore aos saltos. Ele recebe Jesus com alegria. E o que acontece dentro daquela casa é o retrato da verdadeira conversão. Sem que Jesus cobrasse absolutamente nada, Zaqueu levanta-se no meio do jantar e faz uma declaração pública de falência do seu antigo eu: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Preste muita atenção na ordem das coisas. A religião diz: Zaqueu, devolva o dinheiro, doe aos pobres, e então Jesus vai sentar na sua mesa. O Evangelho diz: Jesus senta na sua mesa enquanto você é corrupto, e o amor dele te transforma tanto que o dinheiro perde o poder sobre você. Zaqueu não foi salvo porque deu o dinheiro. Ele deu o dinheiro porque encontrou algo muito mais valioso. Quando Jesus preencheu o buraco da alma de Zaqueu, ele não precisava mais do dinheiro para se sentir grande. Ele finalmente estava em paz com o seu tamanho, porque o Deus do universo havia se sentado no sofá da casa dele. A história termina com Jesus declarando: hoje, houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que essa história grita para você hoje? Primeiro, pare de tentar compensar o seu vazio. Enquanto Jesus não for o centro, você sempre se sentirá pequeno. Segundo, desça do sicômoro. Você pode estar hoje escondido nas folhas da igreja, assistindo a Jesus de longe, com medo de se envolver. Jesus está parando debaixo da sua árvore hoje e dizendo: desce. Eu não quero um relacionamento à distância. Eu quero jantar na bagunça da sua casa. Eu quero entrar nos cômodos escuros do seu coração. E terceiro, a graça sempre precede a mudança. Não espere consertar a sua vida para vir até Ele. Você não tem força para se limpar sozinho. Venha sujo. Venha quebrado. Deixe-o entrar. A presença dele vai incomodar os seus velhos hábitos de tal forma que a restauração será a consequência natural do seu amor. Se você está cansado de fingir que é forte o tempo todo, entregue a sua armadura hoje. O Senhor te chama pelo nome e diz: a salvação chegou à sua casa. Se essa palavra tirou um peso das suas costas, deixe aqui nos comentários o que você precisa soltar hoje para descer da árvore. Inscreva-se no canal @Luz da Palavra, deixe o seu like e envie esse vídeo para alguém que está mascarando uma dor profunda com uma rotina exaustiva. Fiquem na paz, e até a próxima história.